Fala galera, tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro e nesse momento estou te ajudando com resolução de exercícios. Lembre-se que para você estar bem exato, você precisa fazer muitos exercícios, tá bom? Hoje, física, resolução de exercícios, vetores. Aula número 3, chama regra do paralelogramo, tá bom, gente? Então você tem dois vetores assim, por exemplo, e o ângulo entre eles. Como é que você encontra o vetor resultante? Você usa a lei dos cossenos, né? Então eu vou fazer com você aqui hoje 5 exercícios, tá? Aí siga aquele padrão. Eu ponho exercício na sua tela, pausa o vídeo, tá? Leia junto comigo, pausa o vídeo, tenta fazer, depois eu solto o vídeo e me vê resolver, tá bom? Gente, eu torço muito pelo seu sucesso, mas eu preciso de uma contrapartida. E a sua contrapartida é: faça muitos exercícios, tá? Se fizer muitos exercícios, você vai se dar bem na sua vida, tá? Esses aqui são exercícios que foram reagrupados, que eu já tinha no canal, que eu tive que reagrupar porque o YouTube deixou tudo bagunçado, porque ele eliminou a função a anotação que tinha nos vídeos, tá bom? Então é isso, galera. Põe o vídeo na sua tela para você se dar bem. Ó, dá joinha nos vídeos, se inscreva-se no canal, por favor, dá força que você puder dar ao professor aqui e levar um ensino de alta qualidade para todo mundo, tá bom? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Esse exercício, galera, diz assim, ó. Considere dois vetores, A e B, sendo A igual a 3 unidades, ou seja, sendo módulo de A igual a 3 unidades. E módulo de B igual a 4 unidades, ponto. Trace o vetor resultante desses vetores e determine o seu módulo, quando o ângulo formado entre eles for, dois pontos, A, alfa igual a 0, B, alfa igual a 90, e C, alfa igual a 180. Opa, como é que é, bora? Gente, relaxa, tranquilo. Um vetor com 4 unidades, outro vetor com 3 unidades. Não importa que unidade, tá? Se for força, seria Newton. Se for deslocamento, seria metro. Se fosse velocidade, metros por segundo, não importa. E aí ele quer saber, faça o desenho da resultante, traça a resultante e calcule o seu módulo em 3 situações. Para um ângulo alfa de 0, para um ângulo alfa de 90 e para um ângulo alfa de 180, tá legal? Ó, volta aqui para a luz que eu te explico, ó, volta aqui. Galera, o que eu falei para você sobre o método do paralelogramo? O método paralelogramo ele é muito útil quando você tem dois vetores e o ângulo entre eles. Quando você tem dois vetores e o ângulo entre eles, é muito útil usar isso aqui, tá legal? E aí eu disse a vocês que você tem alguns casos particulares desse método. Lembra que eu falei para você de uns casos particulares? Quais são? Sempre que eles estiverem assim, ó, somar, não é isso? Assim, ó, subtrai. Assim, ó, por pitch, não é? Perpendicular por pitch. Num ângulo qualquer, você faz o quê? Num ângulo qualquer, você usa a lei dos cossenos para aplicar nisso aqui. Não foi o que eu expliquei em aula detalhado? Então, gente, vamos fazer o que ele pediu. Para um alfa igual a 0, tá aqui o desenho. Como é que eu desenho a resultante, Boaro? A resultante é a soma, gente. A soma aqui, ó, dos vetores. Tá aqui a resultante, ó. O vetor resultante tá aqui, ó. Esse é o vetor R. Tá legal? E como é que eu calculo o módulo, Boaro? Gente, aqui o módulo é A mais B. Só isso, galera. Só isso. É A mais B. Mesma direção, mesmo sentido, tá? A mais B. Essa expressão inteira aqui, ela vale para todos os casos. Isso aqui é um dos casos particulares, em que você simplesmente soma A mais B. Tá legal? Então, ó, vai ficar igual. Quanto vale o A, galera? 3 unidades. Quanto vale o B? 4 unidades. 3 e 4, 7. 7 unidades. Pronto. A letra A é isso aí. Tá legal? Na letra B, ele quer para alfa igual a 90. Tá aqui, ó. Alfa igual a 90. São perpendiculares, Boaro? São perpendiculares, ó. Tá aqui. Como é que eu acho a resultante se eles são perpendiculares? Ora, gente, perpendicular, é por pitch, não é? Pitágoras, por pitch. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, panananá, tenho aqui, ó, panananá, a resultante vai estar onde? Hã? Aqui, ó, a resultante, meu querido, ó, minha querida, tá aqui, tá legal? Então, esse vetor aqui, ó, que eu estou fazendo bem destacado para você entender, é o vetor R resultante. Tá legal? Esse é o vetor R resultante. E como é que eu calculo o módulo desse vetor, Boaro? Como é que eu calculo o módulo desse vetor resultante? Pitágoras, por pitch. R ao quadrado, A ao quadrado, mais B ao quadrado, que é um caso particular disso aqui de novo, né? Quanto vale cosseno de 90? Você lembra? Lembra ou não? Cosseno de 90, vou escrever aqui para você, ó. Cosseno de 90 é igual a 0.
Se eu ponho zero aqui, zero essa parte da expressão, ó, some. O que ficou ali no começo, meu querido, minha querida? Pit, claro. Pitágoras é um caso particular de uma lei mais geral, que é a lei dos cossenos, tá bom? Então, ó, então vai ficar r ao quadrado é igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. O aluno esperto, atento, já percebeu que esse triângulo é um triângulo pitagórico, que eu sempre falo para você, é o triângulo 3, 4, 5, né? Se esse cara vale 13, esse cara vale 4, esse cara aqui vale 5. Se esse vale 30, esse vale 40, aqui vale 50. Se aqui é 300, aqui é 400, aqui é 500. Se aqui é 0,3, ali é 0,4, ali em cima é 0,5. Não é? São múltiplos do triângulo pitagórico. Nesse caso, 3, 4, 5, não tem erro. Ah, estou na dúvida, bora. Faz na mão, faz na unha. É o que eu falo para vocês, né? Faça na unha, ué. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Raiz de 25, 5. 5 unidades. Ah, entendi, Boaro. É isso aí, meu querido. Ó, fico muito feliz. Por isso que eu estou gravando todos os exercícios, todos esses vídeos, para dar uma força para você ir entendendo passo a passo o seu aprendizado, tá legal? Então, galera, letra C. Letra C, ele perguntou, e se o ângulo for de 120? Ora, se o ângulo for de 120 é outra situação particular, não é? Outra situação particular. Um para lá, outro para cá. Se esse cara aqui vale 3, esse cara aqui vale 4, 4 menos 3, 1 para lá. É isso aí. Vamos desenhar aqui, ele pediu para desenhar. A resultante é 1 para cá, ó. Tá aqui. Esse cara é o vetor R, resultante. E como é que eu calculo o valor dele, Boaro? Muito fácil. É só subtrair. 4 menos 3. 4 menos 3 é 1, não é, Boaro? Claro, é. Então, a resultante para a letra C é 1. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Hã? Ó, falei para vocês que de tanto falar, vocês iam memorizar. Assim, ó, soma. Assim, subtrai. Assim, por pit, num ângulo qualquer, lei dos cossenos. Tá bom? Ó, galera, o exercício diz assim. Duas forças de mesma intensidade, F, agem no mesmo corpo. Ponto. Trace a resultante dessas forças e calcule seu módulo. Use os dados da questão anterior, que na verdade eu escrevi de novo ali embaixo, tá? Que são dados, são o cosseno de 0, cosseno de 60, cosseno de 90, cosseno de 120 e cosseno de 180, ok? Considerando que o ângulo formado entre elas seja... essa é a 16ª questão da minha lista, hein, gente? Então, peraí, na letra A, alfa igual a 0, B alfa igual a 60, C alfa igual a 90, D alfa igual a 120 e E alfa igual a 180. Opa! Então, como é que é, Boaro? Galera, relaxa, tranquilo. Duas forças iguais a F agem no mesmo corpo. Ele manda usar os dados que está embaixo aí, ó. Cosseno de 0, cosseno de 60, cosseno de 90, cosseno de 120, cosseno de 180. Para cada caso, acha a resultante. Trace e acha a resultante, tá legal? Peguei esse exercício aqui para você treinar bem, entender bem todos os casos que são importantes, tá legal? Então, ó, volta aqui para a lousa, ó. Galera, esse é o exercício 16 já da minha lista, tá? De vetores, tá tudo detalhadinho para você fazer legal. Ô, Boaro, tranquilo, né, meu? Tranquilo. Se você fez a aula 1, 5 exercícios da aula 1, aula 2, 5, aula 3, você está fazendo todos, você está entendendo bem, cara. Tranquilo, tá legal? Gente, para alfa igual a 0, alfa igual a 0 é fácil. 0 grau é quando os dois estão apontando na mesma direção e sentido, lembra? Ó, são os casos particulares do método do paralelogramo, que são quando os dois estão assim, somar. Quando estão assim, subtrai. Quando estão assim, ó, perpendiculares, por pitch, não é? E quando você tem um ângulo qualquer, você aplica a lei dos cossenos. Tem outro caso particular, que é quando o ângulo é de 120, quando eles são iguais, que é o caso que eu vou falar daqui a pouquinho para você, tá legal? Então, galera, tranquilo, ó, tranquilo, hein? F com F, traçando a resultante, os dois, mesma direção e mesmo sentido, meu querido, minha querida. Então, a resultante R está aqui. Quanto que vale R? 2 vezes F, né, Boaro? Claro, né, gente? R igual a 2 vezes F, né? F com F para lá, 2 vezes F. Letra B, alfa igual a 60. Como é que fica, Boaro? Galera, para você traçar a resultante, você tem que fazer o método paralelogramo, né? Você tem que montar o paralelogramo. O que é o paralelogramo mesmo, Boaro? Paralelogramo é essa figura de 4 lados, em que os lados são paralelos 2 a 2, não é? Ó, traz para cá, ó. Ó, esse cara é paralelo a esse cara é paralelo a esse.
tá? E aí eu venho aqui e faço a resultante, ó. Vou apagar o 60 aqui só para fazer resultante, ó. Venho aqui e faço a resultante. Não é isso, meu querido, ó? Tá aqui a resultante. Esse cara é o R. Aqui é o ângulo 60. E para fazer o cálculo, Boarô, como é que eu acho o vetor resultante, o módulo do vetor resultante? R ao quadrado, aplico, gente, a lei dos cossenos. A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno. No caso, A e B são iguais ao próprio F, tá? F é igual a eles. Então fica R ao quadrado, é F ao quadrado mais F ao quadrado mais 2 vezes F vezes cosseno de 60. Eu coloco cosseno de 60 aqui, gente, mas cosseno de 60 vale quanto? Meio. Ah, então eu coloco meio aqui e posso cancelar, Boarô? Pode, gente, pode. Não se esqueça, gente. Você pode escrever ele assim ou na forma decimal, né? Mesma coisa, né, gente? Mesma coisa, ó. Cosseno de 60 é igual a 0,5, é a mesma coisa, tá? Meio vezes 2 é 1, é a mesma coisa que você cancelar aqui, tá bom? Então vai lá, Boarô, continuar. Ó, gente, ficou f quadrado mais f quadrado mais f vezes f. Quanto que é f vezes f? F quadrado, né, meu? Então vai ficar f quadrado mais f quadrado mais f quadrado, ou seja, 3 vezes f elevado ao quadrado, tá bom? Tirando a raiz dos dois lados, né, ó. Tira a raiz aqui, tira a raiz ali, vai ficar R é igual a F vezes raiz de 3. Pode deixar assim também, tá? A força resultante R é F vezes raiz de 3, tá legal? Então tá aqui, ó. Deixa eu fazer em vermelho a resposta aqui, como eu fiz no item A ali, para manter o padrão para você enxergar a resposta certinho. Então é F vezes raiz de 3, tá legal? Então, ó, tá aí a resultante. Então aqui, essa é a resposta do A, essa é a resposta do B. Entendeu? Tranquilo? Fazer a mesma coisa para os outros todos, respeitando só o valor do cosseno de cada um deles. Ah, e esse aqui, Boarô? Gente, por pit, né, meu? Fácil. O ângulo é de 90. Quanto que vale, meu querido, minha querida, cosseno de 90? Tá na tabela, tá na tabela. Quem não sabe, tá na tabela. Mas, ó, tem que memorizar, hein? 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. 0 e 90 você tem que saber, tá? Pelo menos esses valores. Cosseno de 90 é 0, eu ponho um 0 aqui, ó. Gente, 0 vezes qualquer coisa é 0. Todo esse termo aqui vai desaparecer, né? Então eu vou ter simplesmente o quê? Por pit. Então R ao quadrado vai ser igual a 2 vezes F ao quadrado. Passa tirando a raiz, né? Igual eu fiz ali, ó. Tira a raiz dos dois lados, ó. Vai ficar quanto, Boarô? Relaxa, velho. R é igual a F vezes raiz de 2. Ou raiz de 2 vezes F, mesma coisa. Vou colocar em vermelho também, para destacar as respostas. Tá bom? Ó. Então, a resultante R vai ser igual a raiz de 2 vezes F. Ou F, raiz de 2, mesma coisa. Tá bom? Letra A, letra B, letra C. Por pit, né? Saiu por pit. Tá? Tudo bem? E esse caso aqui, galera, esse caso aqui é importante, porque ele é um caso particular que aparece com uma certa frequência para você também. Toda vez que você tiver, olha o que eu estou falando, hein? É uma condição bastante particular mesmo. Toda vez que você tiver dois vetores, pode ser força, velocidade, deslocamento, impulso, quantidade de movimento, não importa. Dois vetores em que eles têm a mesma intensidade, mas eles têm um ângulo de 120 entre eles, vetor força, por exemplo, se eles forem iguais em intensidade e for um ângulo de 120 entre eles, a resultante terá o mesmo valor que cada um deles. Como assim, Boarô? Imagina dois vetor força, tá? Uma força de 10 newtons e uma força de 10 newtons. Quando aplicadas no mesmo ponto e o ângulo entre eles for de 120 graus, 10 newtons, por exemplo, 10 newtons e o ângulo de 120 graus, a resultante vai ter 10 newtons também. Se esse for 100, esse for 100, 120 graus, a resultante é 100. Se esse for 1000, esse for 1000, 120 graus, a resultante é 1000 também, entendeu? Eu vou mostrar para você aqui porque que isso é verdade. Então, ó, primeiro, esqueci de fazer isso aqui em cima, né? Vamos traçar a resultante aqui, ó. Ele quer que trace a resultante também. Então, por pitch, basta você fazer assim, ó. Tá bom? Ó, essa é a resultante da letra C, tá legal? E aqui embaixo, Boarô, paralelogramo. Faço aqui, ó,
Paralelo aqui, ó. Pá, 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 pá. Passa aqui, ó. Paralelo aqui, ó. Pá, 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 pá. Tá legal? Então, ó, o ponto de encontro entre eles aqui vai me dar resultante, ó. Tá aqui. Esse cara aqui, ó, é a resultante da soma desses dois. Vamos calcular o módulo? Vou mostrar para você que R é igual a F. Estou falando para você que o módulo de R é igual ao módulo de F. Quer ver só? Vamos lá. R ao quadrado é igual a F ao quadrado mais F ao quadrado mais 2 vezes F vezes F. Né, gente? Estou repetindo isso aqui, ó. F ao quadrado mais F ao quadrado mais 2 vezes F vezes F vezes cosseno de quanto? Cosseno de quanto? De 120, aluno atento. Exatamente. Cosseno de 120 é menos meio. É um produto aqui, tá? Ó. Menos meio. Ah, Boaro. Então, eu posso cancelar esse 2 com esse 2 aqui, do mesmo jeito que eu fiz aqui, Boaro? Ó. Posso, claro, você deve. Cancela, ó. 2 com 2. Então, vai ficar assim, ó. Olha que legal, ó. R ao quadrado é igual. Gente, F ao quadrado mais F ao quadrado. Quanto que é F vezes F vezes menos 1? Vai ficar menos F ao quadrado. Ah, sacou? Olha aí, cara. F vezes F é F ao quadrado. Esse menos aqui vem para cá, fica menos F quadrado. O que eu faço agora com esse F quadrado e esse F quadrado? Ó, estou mostrando para você que é verdade o que eu disse agora há pouco. Ficou R ao quadrado igual a F ao quadrado. Tira a raiz dos dois, caramba. Tira a raiz aqui, tira a raiz aqui. Logo, R é igual a F, ou seja, o módulo de R é igual ao módulo de F. Entendeu? Entendeu? Ah, Boaro, bacana, hein? Aparece às vezes, tá? Fica atento a isso. E aqui, aqui ficou simples, né, gente? F para lá, F para cá, 180, resultante F menos F. Quanto que é resultante, então, caramba? Zero, né, meu? Zero, né? Claro, claro. Se eu tenho um objeto, uma mesa, por exemplo, alguém puxa para lá com uma força de 100 newtons, outro alguém puxa para cá com uma força de 100 newtons, a resultante dá zero. Tá legal, meu querido? Minha querida, tudo bem? Ó, método do paralelogramo. Eu quis fazer item a item, hein? É um exercício com 5 itens que eu fiz item a item para você entender direitinho, cara, direitinho. Tá legal? Vendo sua tela, ó. Tá. Esse exercício, cara, caiu no Mackenzie e diz assim: um corpo que está sob a ação de 3 forças coplanares de mesmo módulo, ou seja, 3 forças que estão no mesmo plano e que têm o mesmo módulo. Está em equilíbrio, ponto. Galera, ele afirmou, está em equilíbrio, ponto. Assinale a alternativa na qual essa situação é possível. Dessas alternativas que ele me deu aí, qual é a situação possível, gente? Que ele tenha agindo sobre um corpo 3 forças que estão no mesmo plano e o corpo está em equilíbrio, né? Vamos discutir melhor aqui, ó. Volta aqui para a lousa que eu te explico, ó. Volta aqui. Galera, o que está acontecendo? Lembra? Método paralelogramo. Quando você tem 2 forças, tá? Ó, quando você tem 2 forças que têm o mesmo módulo e que que tem entre eles um ângulo de 120 graus, lembra que eu já discuti com você? Isso aí é um caso particular, bastante recorrente, ó. Se eu tenho aqui um vetor F, e aí eu tenho aqui, galera, um outro vetor F, com o mesmo módulo, ó, mesmo módulo, F, e o ângulo entre eles é de 120. Gente, se eu fizer a soma vetorial desse vetor com esse vetor, vai dar um vetor resultante aqui que tem um valor que é igual a ele, lembra? É um caso particular. Inclusive, eu vou mostrar para você isso aqui no cálculo, para mostrar para você que isso é verdade. Ó, vamos lembrar? Lei dos cossenos, galera. A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno, certo? Acontece que nesse caso são forças iguais, eu chamei simplesmente de F. Então, ó, F ao quadrado mais F ao quadrado mais 2 vezes F vezes cosseno de meio. Cosseno de 120, que é menos meio. Por que, Boaro, é menos meio? Ué, gente, é cosseno de 120, né? Você tem que saber alguns cossenos. Escrever aqui, ó. O cosseno de 120 é um deles. Cosseno de 120 é menos meio, tá bom? Ó, cosseno de 120 é menos meio. Então eu boto menos meio ali, eu cancelo, ó, esse 2 com esse 2. Bom, aí vai ficar assim, ó, F ao quadrado eu mantive, F ao quadrado eu mantive, F vezes F, F ao quadrado. Esse sinal de menos eu trago para frente, então ficou F quadrado mais F quadrado menos F quadrado. Cancela, galera, ó. Cancela.
Então, o R, a resultante da soma de dois vetores que tem o mesmo módulo F e o ângulo entre eles é de 120, a resultante dá um vetor que tem o mesmo módulo que eles. Opa, como é que é, Boaro? Se eu tenho sobre um corpo uma força de 10 newtons e aqui embaixo uma outra força de 10 newtons e que o ângulo é de 120, a resultante também dá 10 newtons. Acabei de mostrar para você. Ah, então, Boaro, quando eu pego esse cara aqui, ó, quando eu pego esse vetor, deixa eu só medir aqui que eu achei que eu fiz um pouquinho diferente aqui de tamanho. Deixa eu reduzir aqui só para mostrar para você, que é o seguinte, ele tem que ter o mesmo tamanho, tá bom? Então, se eu fizer a soma desses dois, vai dar um para cá, resultante que tem o mesmo valor F? Sim. Então, como é que eu faço para neutralizar esse cara? A soma desses dois não vai dar uma resultante para cá? Vai. Como é que eu faço para neutralizar, então? Ora, eu coloco um outro vetor para cá, ó, de mesmo modo. Como é que é, Boaro? Como é que é? Não, peraí, não entendi, Boaro. Por que isso aqui? Gente, outra coisa, pela simetria, né, meu? Ó, F, 120, 120, 120. Não é? Por que, Boaro? Peraí, explica de novo. Ó, de novo. Eu vou pegar e vou somar esse F com esse F, tá? Esses dois F somados pelo método paralelogramo fica assim, ó. Aqui. E aqui, ó. Método paralelogramo, galera. Quando eu somar esses dois, eu vou ter uma resultante que está aqui, ó. Tá? Meu desenho não está exatamente em escala, porque não é papel quadriculado. Mas, ó, a resultante R está aqui, certo? O R tem o mesmo módulo desse F e desse F. Então, se eu colocar um outro F para lá, ó, um cancela o outro. Se eu tenho um corpo aqui no meio, se essas três forças estão agindo, num certo corpo que está aqui, ó, esse corpo vai ficar o quê? Em equilíbrio. Por isso que a resposta é F, 120, F, 120, F, 120. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? É assim que você faz isso aí. Resposta do exercício é letra B. Letra B de bola. Questão caiu numa 15, tá legal? Mas, ó, galera, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe o meu trabalho, favorite os meus vídeos, que é um retorno bacana que o professor aqui quer, tá legal? Então, ó, dê uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, o exercício diz assim: duas forças de intensidade F1 e F2 têm resultante de intensidade igual a 21 newtons quando aplicadas no mesmo sentido, e 3 newtons quando aplicadas em sentidos opostos. Sendo F1 maior que F2, determine essas intensidades. Opa, peraí. Mesma direção, mesmo sentido, 21. Mesma direção, sentidos opostos, 3. Quanto vale F1 e F2, sabendo que F1 é maior que F2? Ah, bacana. Volta aqui para a luz que eu te explico. Ó, volta aqui. Galera, tranquilo, tranquilo. Na situação inicial, F1 e F2 têm a mesma direção e sentido. Então, a resultante é a soma dos dois, não é? É um caso particular da regra do paralelogramo, é um caso particular. Ah, então beleza. Então R, opa, R não, R eu já sei. F1 mais F2, que é o R, vai ser igual a 21, ele falou. 21 é F1 mais F2. Essa aqui, meu querido, minha querida, é uma equação com duas incógnitas. Mas aqui embaixo eu tenho informações para fazer, de novo, outra equação com as mesmas duas incógnitas, uma vez que ele me falou que o F1 é superior a F2. Ah, então, 3, ele falou que vale 3, vai ser F1 menos F2. Duas equações com duas incógnitas, Boaro, é um sisteminha que eu tenho que montar? Isso mesmo. Então vamos lá, ó. Eu vou reescrever aqui, tá? Então vai ficar F1 mais F2 é igual a 21. Aqui embaixo vai ficar F1 menos F2 é igual a 3. Gente, quando você tem um sisteminha assim, você pode resolver de várias maneiras. A maioria dos exercícios, a maioria dos alunos, quando estão começando a fazer esse exercício, preferem isolar e substituir. Mas você tem uma série de outros métodos que às vezes é muito mais interessante. Quando você vê uma coisa assim, ó, em que um dos termos é positivo e outro termo é negativo, direto, como é o caso aqui, a melhor coisa que você tem a fazer, sabe o que é? Somar as expressões. Quando você soma esse lado com esse cara com esse cara. Como aqui é positivo e aqui é negativo, você cancela, entendeu? Fica assim, ó, F1 mais F2, fazer detalhado para todo mundo entender, mais F1
menos F2 é igual a 21 mais 3. Somei. Quando você tiver craque, tá? Muitos de vocês já estão craques nisso, eu sei. Cancela direto, ó. Por quê? Porque eu vou cancelar aqui, ó. Oh, perdão, cancelei o cara errado. Ó, cancela esse cara com esse cara. Tá legal? Por quê? Porque um é positivo mais F2, outro é negativo menos F2, cancela. Então vai ficar F1 mais F1, 2F1. Igual 21 mais 3, 24. Então F1, meu queridinho, minha queridinha, vai ser 24 sobre 2. Quanto que é? 12, né, Boaro? 12, né, Boaro? Isso mesmo, 12 newtons. E o F2, Boaro, como é que eu acho o F2? Gente, um sisteminha como esse, quando você encontra um deles, basta você voltar lá em qualquer uma das duas expressões e substituir, tá bom? Então, ó, eu vou escrever aqui para você, ó, substituindo em 2, tá bom? Substituindo em 2, que é uma expressão que está com formato simples aqui. Então vai ficar assim, ó, 3, não é? Estou substituindo aqui, ó. 3 é igual a F1, mas F1 eu já tenho agora, vale 12. Menos F2. Bom, mas eu quero o F2, não é? Então eu vou passar o F2 para cá somando, vou passar o 3 para lá subtraindo. Vai ficar F2 é igual a 12 menos 3. Quanto que é 12 menos 3? 9, né, Boaro? Isso mesmo, meu querido. Ó, tô muito feliz com o seu aprendizado, viu, cara? Está avançando, né? Passo a passo, você vai avançando. Tá legal? É assim que você pensa. Galera, então eu vou pôr na tela o exercício. Você lê junto comigo para resolver. Ó, mas antes, lembra? Cara, dá um joinha nos vídeos, por favor, isso me ajuda muito. Inscreva-se no canal, compartilhe os meus vídeos, favorite os meus vídeos. É um retorno bastante bacana que o professor gosta, tá legal? Ajuda pra caramba quem faz vídeo e posta no YouTube. Porque aí quando o YouTube, alguém faz alguma pesquisa, o YouTube dá uma peneirada, uma selecionada e joga esses vídeos para cima, o canal fica movimentado, que é um retorno bacana para quem produz vídeo, tá legal? Dê uma olhada na sua tela, ó. Galera, o exercício diz assim, em cada um dos casos abaixo, trace a força resultante e calcule a sua intensidade. Ah, então, ó, dois itens, item A e item B. No item A, F1 é 16, F2 é 14. E o ângulo é de 60, e ele deu, cosseno de 60 é meio. Ah, letra B. F1 é 20, F2 é 10. E o ângulo entre eles é de 120. Cosseno de 120 é menos meio. É isso que ele quer que você faça, tá bom? Ah, aplicação direta da lei dos cossenos. Galera, volta aqui para a lousa que eu te explico. Ó, volta aqui. Galera, é o seguinte. Eu expliquei para você bastante que na lei dos cossenos, método paralelogramo, você tem o quê? Você utiliza a lei dos cossenos, o método paralelogramo. Mas tem alguns casos particulares. Quando eles estão assim, somar. Quando eles estão assim, subtrai. Quando eles estão assim, o aluno atento, que está estudando bastante, fica repetindo junto comigo já. Eu faço já pensando, né, cara? Ó, fico muito feliz com o seu aprendizado, tá? Quando eles estão assim, como? Por pitch. Por pitch, não é verdade? Galera, só que é o seguinte, existem alguns casos que não faz parte desses casos particulares, claro. Então, de maneira geral, quando você tem vetores quaisquer com um ângulo qualquer, você tem que saber aplicar a lei dos cossenos corretamente. Esses casos aqui, os dois, nenhum deles é um caso particular, desses que eu trabalhei com você. Então, vamos fazer na mão, vamos achar a lei dos cossenos. Gente, F1, 16, F2, 14. Então, eu aplico A, chamei de F1, 16, B, 14. 2 vezes A vezes B, 2 vezes 16 vezes 14, vezes cosseno de 60, que ele te deu. Eu vou só repetir aqui, ó, mas cosseno de 60, ele te deu meio, tá? 0,5 ou meio, mesma coisa. Então, ó, cancelando aqui, galera, vai ficar 16 ao quadrado, 256, 14 ao quadrado, 196, 16 vezes 14 é 224. Somando esses caras todos, galera, dá 676, tá? Eu fiz essa conta há pouco para você. Aí eu tiro a raiz dos dois lados, né, Boaro? Isso mesmo, meu querido, tira a raiz dos dois lados. Raiz quadrada de 676 é 26. Então, quando eu tenho dois vetores, olha só, um de 16, outro de 14, em que o ângulo entre eles é de 60, a resultante, que eu acho fazendo aqui, né, ó, representando a resultante, que ele pediu para representar também, representando a resultante. O que vai acontecer, meu querido, minha querida? A resultante que está aqui, ó, esse é o vetor resultante, tem módulo de 26. Ah, Boaro, e esse outro caso? Tranquilo, galera. A1, aqui, F, né? O A é o F1, o B é o F2,
A resultante tá aqui, ó, não é? Método paralelogramo, ó, só saber fazer isso aqui, né, galera? Ó, fazer corretamente, né? Ó, tá aqui, esse é o vetor R, tá bom? Então, F1, 20, F2, 10, vai ficar 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado, mais 2 vezes 20 vezes 10 vezes menos meio, porque ele me falou. Cancela esse 2 com esse 2. Quanto que é 20 ao quadrado? 400. Quanto que é 10 ao quadrado? 100. Quanto que é menos? Esse menos vem para frente, tá vendo? 20 vezes 10, 200. Então, galera, vai ficar a raiz quadrada de 400 menos 200 é 200. 200 mais 100 é 300. Então, R ao quadrado é igual a 300. Gente, tirando a raiz dos dois lados, 300 não tem raiz exata, né? Então, vai ficar R, que é igual. 300 é 3 vezes 100. 100 tem raiz. Então, vai ficar 10 ao quadrado vezes 3, raiz, certo? 10 ao quadrado é 100, vezes 3, 300. Então, o 10 eu tiro para fora, fica R é igual a 10 vezes raiz de 3. Tá legal? Newtons. Tá bom, meu querido, minha querida? Eu fiz questão de fazer esses exercícios para você, para mostrar para você quando você aplica de maneira geral, tá? Quando não é nenhum caso particular, faz na unha, você tem que saber fazer. Galera, muito bem, então, galera, muito bem. Então, para você continuar me ajudando a manter o projeto, por favor, na descrição do vídeo eu deixo um link para espaço de doação, tá? Esse projeto sobrevive de doações. Então, para você ir no espaço de doação, para você poder fazer a sua contribuição, para poder fazer as coisas caminharem, tá bom? Então é isso, galera. Aqui eu sempre deixo para você um link para a playlist de resolução de exercícios e um link para a playlist de teoria. Sempre que você tiver dúvidas, é o que eu sempre digo a você, faça pesquisa no próprio YouTube. Encontre pelas playlists do canal ou faça pesquisa pelo próprio YouTube, entendeu? Tipo, lançamento vertical Boaro, escreve lá, lançamento vertical Boaro, dá um enter, aparece a minha aula. Aí você assiste a aula de lançamento, tendo dúvidas, você vai para os exercícios, depois você volta e tal, tá bom? Então é isso, muito obrigado, tudo de bom para você, fica com Deus e até mais, valeu!